Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Dominando Fórmulas e Funções. Nessa aula vamos falar sobre um recurso que chama-se Planilhas 3D. Nada mais é do que usar o mesmo intervalo, a mesma referência de célula em várias planilhas. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, eu tenho aqui um exemplo de um resumo de vendas, onde eu vou calcular o total da região Sudeste, o total da região Nordeste. Eu tenho algumas planilhas aqui, que são separadas pela região. Então, tem Alagoas, Nordeste, Rio de Janeiro, Sudeste, São Paulo, tem várias aqui, né? São os mesmos dados, quer dizer, a mesma estrutura, né? O que muda são os valores de cada uma dessas planilhas. São quantidades vendidas para cada uma dessas regiões aqui. Bom, a primeira coisa é o seguinte, vou dar um exemplo do que é uma planilha 3D. Eu tenho aqui os mesmos intervalos, como eu citei antes. Então, eu vou fazer um exemplo simples de somar essas duas informações das duas planilhas, né? Esse intervalo das duas planilhas. Como é que isso vai ser feito? Eu vou usar aqui uma função soma, onde eu tenho aqui como número 1, eu vou clicar aqui Nordeste, Alagoas, vou selecionar o intervalo que eu preciso aqui, ó, que é esse aqui, que vai do C4 até o N26, da planilha Alagoas. Vou clicar em número 2, que eu vou passar para outra planilha agora, que vai ser aqui, ó, Rio de Janeiro, Sudeste. E vou selecionar o mesmo intervalo, ó, C4 até N26. Aqui. No Excel eu já coloco os valores aqui, eu já tenho o total aqui, eu vou clicar em OK. Eu tenho o resultado aqui, isso caracteriza uma planilha 3D. Eu peguei o mesmo intervalo, C4 até N26, de planilhas diferentes. Bom, só que esse foi um exemplo simples, para você entender qual é o conceito aqui do recurso. Imagina que eu tenho várias planilhas para somar. Aqui eu fiz com essas duas, eu tenho mais 4 aqui, então estou falando de 6 planilhas. Mas, por exemplo, poderia ser os meses do ano, então seria 12 planilhas, de janeiro a dezembro. Poderiam ser categorias, enfim, você tem exemplos variados aqui. E você não vai ficar selecionando planilha por planilha. Existe uma forma mais fácil de fazer isso, que é selecionar a primeira e a última. Usando a tecla Shift, como uma seleção de arquivos, né? Quando você pega o primeiro e o último, e vai dizer para o Excel, quero o primeiro e o último, vai selecionar o intervalo uma vez só, ele já vai entender que você quer fazer isso em todas as planilhas. Então vamos entender como é que isso funciona. Vou fazer aqui aqui eu vou apagar, que foi só para você entender. Ó. O que ele fez aqui foi colocar o nome da planilha, o intervalo, depois o nome da planilha e o intervalo de novo. Vou apagar. Vou fazer aqui somando todas as informações daquele intervalo de C4 até N26 em todas as planilhas. Então vamos lá fazer uma soma. Aí um detalhe, ó, eu vou clicar na primeira planilha, mas não vou selecionar o intervalo não. Antes de selecionar, eu vou pressionar a tecla Shift e clicar na última planilha. Isso indica para o Excel que eu quero selecionar o intervalo de todas as planilhas. Ó. Observa aqui na parte inferior que todas elas estão selecionadas. E eu preciso selecionar o intervalo uma vez só. Então, estou aqui, deixando um pouquinho essa caixinha aqui. Estou aqui em Rio de Janeiro. Eu vou, mesmo estando aqui em Rio de Janeiro, o que eu selecionar vale para todas elas, porque todas as planilhas estão selecionadas. Vou clicar, segurar, arrastar, vamos pegar esse intervalo aqui, que é o C4 até o N26, somente isso. Clicando em OK, a gente tem lá a soma de todas as planilhas. Clicou na primeira, segurou o Shift e clicou na última. Seleciona o intervalo, viu que é muito mais fácil, que eu não preciso ficar clicando planilha por planilha, e o mais importante, a seleção do intervalo é feita uma vez só. Não preciso dizer que o intervalo é aqui, depois é aqui, depois é aqui. Não. Daqui de Alagoas Nordeste até Minas Gerais Sudeste, eu quero esse intervalo. Agora, um detalhe importante. Isso aqui, a configuração é assim, ó, soma daqui até aqui. Qualquer planilha que você inserir dentro desse intervalo, ele vai somar as células também de acordo com o intervalo que a gente usou aqui, que é o C4 até o N26. Então, se você quiser, eu vou criar uma outra planilha que não tem relação nenhuma com essa estrutura aqui, de somar aqui as informações. Cria ela depois da última aqui. Então, daqui para lá não vai ter vínculo nenhum com essa fórmula. Então, tudo que inserir entre essas planilhas aqui vai entrar também dentro da fórmula. Bom, agora, o segundo exemplo é o seguinte.
Esse foi simples, pegar da primeira até a última. Agora eu quero assim, região sudeste. Região sudeste eu tenho aqui Rio de Janeiro, São Paulo, tem uma sequência aqui. Depois tem Minas Gerais lá no final. Eu não posso fazer isso aqui, ó, pegar de Rio de Janeiro até Minas Gerais, porque ele vai incluir esses dois nordestes que estão aqui. Poderia fazer um por um, como fiz o primeiro exemplo? Poderia. Clicar aqui, selecionar, depois clicar no número 2, selecionar, depois no número 3, selecionar. Mas vamos aprender uma técnica aqui que não vai ser necessário selecionar um por um. Vou usar um caractere coringa, que é o asterisco. Então vai funcionar assim, ó. Observa o seguinte, detalhe importante. O nome da planilha, ele tem um apóstrofo aqui, no começo e aqui no final, antes da exclamação. Isso acontece porque o nome da planilha tem espaço. Então, se tiver espaço, tem que ter apóstrofo. Por que eu estou falando isso aí? Porque eu vou digitar aqui. Vou digitar a forma para você entender como é que ela funciona. Vamos lá. Igual soma. Primeiro, eu vou fazer assim, ó. Se eu fosse referenciar apenas uma planilha, que eu quero o sudeste ali, vamos pegar o Rio de Janeiro. Então, seria assim, ó, um apóstrofo aqui, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, espaço, abre parênteses, exatamente como está o nome da planilha. Sudeste. Apóstrofo de novo, porque tem o nome da planilha, isso é uma exclamação. Qual é o meu intervalo lá? C4, meu intervalo, até N26. Faz parênteses, com isso eu estou fazendo o quê? Eu estou somando só Rio de Janeiro por enquanto. Vou dar um Enter. Tá lá, Rio de Janeiro. Se a gente vir aqui no Rio de Janeiro e selecionar esse intervalo, ó, vai vir o resultado aqui, ó, soma 82.424, que é o que aparece aqui, 82.424. Agora é simples, ó, eu vou editar aqui na barra de fórmulas, vou fazer o seguinte, eu vou substituir Rio de Janeiro pelo asterisco. Quando eu faço isso, eu estou dizendo para o Excel, eu quero qualquer coisa aqui no lugar do Rio de Janeiro e depois Sudeste. Então, pode ser Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, qualquer coisa que tiver ali, vindo depois Sudeste. Então, eu apago aqui Rio de Janeiro e coloco o asterisco. Só fazer com que ele pegue qualquer nome que tiver ali antes de Sudeste. Você vai ver o seguinte, ó. Depois que eu der um Enter, a fórmula não vai ficar assim, não. Você vai ver o que ele está somando aqui. Ele já transforma isso aqui nas referências de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Eu vou dar um Enter. Aqui o resultado. É que você vai ver o que ele fez. Ó. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. As três planilhas que fazem parte de Sudeste. Rio de Janeiro e São Paulo estão numa sequência aqui. Ó. Rio de Janeiro antes, São Paulo depois. Então eu tenho aqui 2 pontos. Rio de Janeiro, 2 pontos São Paulo. Minas Gerais, como pulou aqui, vem um ponto e vírgula. Observa que isso é um procedimento automático. Quando eu coloquei o asterisco, ele já entendeu que quer retornar todas as informações com o nome, qualquer coisa que vier antes, depois Sudeste. Ele transforma isso aí nessa referência. Bem interessante, né? Ele não fica com um asterisco ali, não. Ele transforma um asterisco em todos os nomes que pertencem ao Sudeste. Ó, e o outro exemplo aqui é só para fixar. Agora para o Nordeste. Então, novamente, vamos fazer aqui, soma. Vou fazer direto agora. Antes eu fiz pegando o Rio de Janeiro, para você entender, para ficar mais fácil. Depois eu apaguei e coloquei o asterisco. Vou fazer direto agora. Apóstrofo, tá? Porque eu não tenho espaço. Asterisco. Espaço. Abre parênteses. Nordeste. Faz parênteses. Olha lá. Apóstrofo. Terminou o nome da planilha. Sinal de exclamação. Agora eu venho com o intervalo. C4 até N26. Faz parênteses. Então esse é o intervalo. Você vê que ele também vai converter esse asterisco aí em todos os nomes de planilha que tem Nordeste. Dou Enter, fica lá o resultado, e aqui você vai ver, ó, Alagoas, Bahia e Pernambuco. As 3 planilhas que tem Nordeste no nome foram inseridas aqui na função soma. Se a gente clicar aqui, ó, no inserir função, ele colocou isso aqui, ó, tem lá o Nordeste, o Alagoas, né, o primeiro, que é o C4 aqui. Por que o outro entrou aqui no número 2? Porque eles estão numa sequência, um do lado do outro. Ó. Bahia e Pernambuco. Aí entrou aqui como 2 pontos. Que é a mesma coisa que aconteceu aqui em Sudeste. Ó. Ele entrou aqui em 2 pontos porque ele está na sequência. Se tivessem
alternados, seriam usadas as outras caixinhas aqui de argumentos da função. Bom, meu amigo, chegando ao final dessa aula, uma aula sobre planilhas 3D. Então você aprendeu isso sobre o que é planilha 3D, que é selecionar o mesmo intervalo em várias planilhas. Você pode fazer isso manualmente, selecionando as planilhas, ou pode usar o caractere coringa que eu escolhi, que eu fiz ali, né, que é o asterisco, que facilita muito o processo. Bom, qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula. E cada uma dessas planilhas. São quantidades vendidas para cada uma dessas regiões aqui. Bom, primeira coisa é o seguinte. Vou dar um exemplo do que é uma planilha 3D. Eu tenho algumas planilhas aqui, que são separadas pela região. Então, tem Alagoas, Nordeste, Rio de Janeiro, Sudeste, São Paulo, tem várias aqui, né? São os mesmos dados, quer dizer, a mesma estrutura, né? O que muda são os valores. Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula Nutella em várias planilhas. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, eu tenho aqui um exemplo de um resumo de vendas, onde eu vou calcular o total da região Sudeste, o total da região Nordeste. Eu curso Excel dominando fórmulas e funções. Nessa aula vamos falar sobre um recurso que chama-se planilhas 3D, que nada mais é do que usar o mesmo intervalo, a mesma referência de